Boa tarde, gente. Sou doutoranda em comunicação. Minha pesquisa é sobre o casal de Messalha e Porta-Bandeira. Nesse trabalho, né, eu estou falando só de um trecho, né, eu falo nessa construção narrativa através da coreografia. Me baseio em Goffman e no Luiz Mota, né, porque eu penso ali nesse sujeito, no Mota, nessa questão do sujeito emissor e no destinatário, né? Então, como uma emissão de uma informação e o destinatário, aquela pessoa recebendo. Então, seria o casal de Messalha e Porta-Bandeira emitindo uma mensagem, construindo uma narrativa através da sua coreografia, e o destinatário, o público em geral, e também os jurados, né? Porque a gente sempre quer tirar nota 10. Né? E no Mota, eu trago muito essa questão do conceito de fachada, né? Que você constrói aquilo que você quer passar, como que você quer que essa representação chegue até a outra pessoa. Né? Então, eu me baseio nisso. Eu vou fazer uma pequena contextualização, porque eu tenho que levar em consideração que nem todo mundo conhece esse universo do Messalha e Porta-Bandeira. Né? Então, assim, para mim é muito difícil ficar sentada, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa muito corporal. A dança do Messalha e Porta-Bandeira, ela é construída em uma fusão aí de culturas, né? Então, assim, basicamente, né, a gente vai falar de dois movimentos, que seria como base o minueto da dança europeia e a cultura afrodiaspórica, né, dos negros que vieram escravizados de África. Então, assim, essa parte da nobreza era feita como uma forma jocosa. Como assim, Viviane? Então, assim, estavam dentro da Casa Grande aqueles escravizados que serviam nas festas e viam o pessoal dançando o minueto. E aí, quando eles iam para a festa dentro da senzala, ele comunicava para o resto da galera assim: gente, olha só, eles dançam assim, ó. Então, eles imitavam. Né? E, junto disso, tinha as danças dos negros. Né? E quando eles são libertos, né? Quando tem abolição, entre aspas, muitas aspas, eles levam essas danças juntas. Né? E aí eu cito aqui também um outro trechinho do Goffman, quando ele fala sobre você manter a fachada, porque tem a fachada pessoal e tem o trabalho em equipe. A gente trabalha em equipe, tem o coreógrafo, tem o casal. Nesse momento, houve um incidente com o Julinho na apresentação e o sapato dele saiu. E todo mundo sustentou ali. A coreógrafa ficou como se nada tivesse acontecido, a Porta-Bandeira dançou com ele. E aí o Goffman fala sobre isso, né? Que a gente tem que controlar esse desejo imediato ali na frente. No público, eu tenho que fingir que está tudo bem. Né? Então, eu mantenho a minha fachada. E depois a gente se mata, mas naquele momento, não. Né? E aí as considerações finais, aí eu coloco aí exatamente isso. Né? Analisando as especificações acerca do bailado do casal de Messalha e Porta-Bandeira e as noções de criação de sentidos entre o sujeito emissor e o sujeito destinatário, apresentados por Luiz Gonzaga Mota e de fachada propostas por Irving Goffman, este trabalho observa a coreografia do casal de Messalha e Porta-Bandeira como uma possibilidade de construção narrativa na escola de samba por conter um sujeito que quer emitir um conteúdo, que é o Messalha e a Porta-Bandeira, um destinatário que receberá esse conteúdo e o interpretará, que é o público ou o jurado, né? Ao desempenho de indivíduos com o objetivo de definir a situação para quem os observa, ou seja, mantendo aquela fachada, e há um espaço específico para que a apresentação da coreografia ocorra, que é o cenário que o Mota cita. Né? Eu vou terminar de ler aqui. E construindo um diálogo entre Mota e Goffman, observamos que em todas essas perspectivas há a intenção de comunicar ou de se apresentar, de maneira que o efeito e os resultados pretendidos sejam alcançados, ou seja, que o público entenda, que o jurado entenda e que, preferencialmente, que a gente tire nota 10. Né? Esse trabalho tem como objetivo apresentar o debate sobre essa relação de construção de subjetividades e as redes sociais digitais e analisar também exemplos que se encaixem na ideia de espectatorialidade engajada dentro da cultura de mídias queer. Para isso, eu fiz uma análise cruzada a partir do conceito do Richard Grusin sobre mediação radical,
e mídias audiovisuais postadas na rede social TikTok especificamente, impulsionadas pela relação de afeto e identificação com os filmes Wicked e Wicked for Good, né, a continuação. Esses vídeos que eu analisei são vídeos curtos, que são chamados de edits, que geralmente eles são construídos a partir de montagens de cenas do próprio filme, né? E aí, para dar início, dar o pontapé a essa pesquisa, primeiro eu tentei delimitar o que eu entendo por espectatorialidade engajada, né? Que seria essa ideia de uma produção de mídias audiovisuais voltada para o campo das redes sociais digitais a partir da relação de afeto com outras obras audiovisuais. E aí tendo como principais características a relação de afeto com o filme, a apropriação da narrativa, produção de conteúdo próprio e a remontagem da obra original. Como base para investigar essas relações entre espectador e obra no mundo atual, que é altamente plataformizado, eu utilizei principalmente, né, a forma como o Richard Grusin trabalha com o conceito de mediação radical e como ele entende essa mediação radical como um processo que gera ou fornece condições de emergência de sujeitos e objetos, né, que ele chama de individualização de entidades dentro do mundo. E junto também do Grusin, eu usei a ideia de cultura da convergência do Henry Jenkins, que foi a Ana que me indicou, inclusive na disciplina da professora Denise, como parte desse processo que eu identifiquei como velhas novas espectatorialidades, né, que seria um processo que tem início muito antes, mas que ele vai se atualizando desde o começo do século XX. Para quem não conhece, o Wicked ele é uma adaptação de um musical da Broadway, que é uma adaptação de um livro que é uma espécie de fanfic de O Mágico de Oz, que é centrado na figura da bruxa má do Oeste. E a partir disso, os fãs eles criam essa narrativa de que as duas peças principais, as protagonistas do filme, que são a Elphaba e a Glinda, teriam alguma relação romântica. Mas essa leitura do filme, das personagens, ela parte completamente da subjetividade de quem está assistindo, né? A partir do momento que, na narrativa de fato do filme, isso não é colocado. Elas têm uma amizade, elas são amigas, mas no cerne de tudo é uma relação mais de antagonismo do que de outra coisa. E a partir disso, é possível, a partir desses vídeos, né, quando você pesquisa o Wicked no TikTok, grande parte desses vídeos são essas remontagens de cenas dos filmes, com uma nova perspectiva da história, né, que coloca as duas como um casal, como um amor que foi interrompido, histórias bem melodramáticas. Assim. Para finalizar, a espectatorialidade engajada, ela é essa forma de produção de sentido e exercício da própria subjetividade e construção de imaginários, né, de identidades dissidentes no século XXI. E, além disso, ela também pode representar uma possibilidade de arquivo dessas experiências não hegemônicas a partir do momento em que você tem esse registro da experiência queer, da experiência do afeto, e também da construção de novas narrativas e da necessidade de eliminar esse subtexto, né? É como se o público colocasse a sua vontade de que não, essas histórias em que tem, né, o chamado queerbaiting, né, que é apenas uma dica ou uma inclinação de que os personagens são queer, isso não basta mais. Agora é necessário que essas histórias sejam postas no protagonismo desses filmes, dessas produções. Esse trabalho é parte da minha pesquisa de mestrado aqui na UERJ, e a ideia é adaptar o clássico literário A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, para uma linguagem de documentário, mas que mescle documentário e ficção, assim como a linguagem do teatro. A ideia é que essa pesquisa ela não só tensiona essa dualidade entre ficção e documentário, que a gente vai ver que desde o panorama, se a gente traçar um panorama histórico do documentário, no primeiro longa, que é considerado Nanook, o esquimó, o próprio personagem, ele já é um personagem criado
O nome dele foi criado para o documentário, não era a Larilac, a família dele é montada. A cena da caça às focas também não era uma prática mais que existia naquela época. E outro filme também dessa mesma, antes da década de 30, que é o Shang, que também é para ser um documentário sobre um vilarejo na Tailândia. Uma cena em que os elefantes destroem o vilarejo, ela também foi toda encenada para a câmera, que ele não era o vilarejo, foi construído justamente para ele ser destruído. Bom, os objetivos é analisar como filmes documentais híbridos podem questionar a distância entre criação e veracidade, assim como compreender se ao trazer pessoas reais ao protagonismo por meio da autorrepresentação, pode-se contribuir para a visibilidade de grupos sociais subrepresentados ou estereotipados nos tradicionais suportes narrativos. Produções mais recentes, as linguagens artísticas, teatro, cinema e literatura, antes estudadas e categorizadas de formas independentes, se entrecruzam para criar formatos híbridos que expandem as possibilidades narrativas. Entre 2018 e 2021, a produção de séries documentais cresceu 63% e a demanda 142%, segundo dados da Parrot Analytics. Como eu falei, essa questão da encenação já está presente no documentário desde a década de 22, e nos filmes de ficção, esse entrecruzamento a gente pode perceber no século XX, com o neorrealismo italiano, no Nouvelle Vague. E no teatro, a gente tem o teatro verbatim. O teatro verbatim ele surgiu mais forte no século XX, e ele se baseia a dramaturgia a partir da coleta de depoimentos de pessoas reais, que podem ser tanto escutadas pelos atores no palco, quanto transcritas e a dramaturgia é criada a partir disso. A gente tem aqui no Brasil uma peça que ficou conhecida, que é Ao Pé do Ouvido, do Zé Henrique de Paula, que pegava depoimentos de imigrantes nordestinos em São Paulo para criar a dramaturgia. Os atores sorteavam antes de entrarem no palco quem eles iriam interpretar em cada encenação. Bom, em relação à relação entre ficção e documentário, Grierson já vai definir o documentário como um tratamento criativo da realidade. E ele vai pontuar também que as encenações, dramatizações, não fazem com que um filme deixe de ser um documentário. Nichols vai tentar definir dizendo que o filme documental não é uma reprodução da realidade, mas é uma representação do mundo que já ocupamos. O documentário ele fala sobre o mundo histórico e a ficção são fundamentalmente alegorias. Por último, a questão de narrar a si, o potencial de um documentário híbrido reside também na capacidade de desconstruir estereótipos de grupos sociais frequentemente reduzidos na cultura midiática tradicional. Para Bell Hooks, o conceito de autoridade norteia a indústria do entretenimento, de forma a manter o status quo. Ele se estabelece através da relação do eu, aquele que detém o poder, ou seja, a cultura dominante e o outro, aquele representado como exótico e assim sujeito à exploração. Portanto, um cinema que o próprio grupo narre a sua história mostra-se como um caminho para a autorrecuperação política, segundo a Bell Hooks. Falar sobre o mapeamento, a sociabilidade, afeto e resistência no armazém do campo do MST, no Rio de Janeiro. Não sei se todos conhecem, fica na Lapa, na Rua Mendes Sá, com a Rua do Resende. Dentro aqui do colóquio, né, que a ideia aqui da nossa mesa está trazendo as corporidades, as narrativas e as subjetividades, eu vou estar trazendo parte do início do meu projeto de dissertação aqui. Esse tema é o objeto da minha dissertação do mestrado. Então, aqui é só uma pequena mostra, né, dentro do colóquio, dentro do tema. A ideia é compreender como se dão as sociabilidades, as interações culturais lá no armazém, fazendo uma cartografia sensível desse território cultural, afetivo, que emerge durante os eventos regulares que eles têm. Dentro da problemática, como o samba, o forró, vários debates políticos, feijoadas e tantas atividades culturais que eles oferecem se reconfiguram, como se reconfiguram essas experiências na rua, porque o armazém do campo ele é um prédio muito pequeno, o espaço dele. Então, a ocupação é basicamente na rua. Né? As pessoas utilizam muito a frente, a calçada, a rua propriamente dita, a rua lateral,
esse é o campo do território onde eu estou estudando. E eu quero investigar, né, eu vou, aqui no caso, o evento como um objeto não estático, mas como um processo dinâmico de produção de sentidos e subjetividades. A metodologia, o referencial teórico, eu, em princípio, né, nesse momento que ainda é bem inicial, ainda vai ser provavelmente modificado mais para frente, mas nesse momento eu ainda utilizo pesquisa bibliográfica, como artigos, teses, para estudar essas sociabilidades, esses espaços urbanos, os afetos, com também observação simples, que é analisando, observando essa dinâmica, como funcionam essas interações nesse local. A cartografia sensível, que vai buscar não apenas esse espaço físico, mas os fluxos de afeto, as intensidades dos encontros, com foco na identificação da zona de circulação, as paisagens sonoras e os gestos coletivos que permeiam esse local. Todos os sambas ou forró, ou até mesmo as conversas que são ditas ali naquele meio tempo do intervalo, as falas das pessoas, é muito importante para buscar esse conteúdo afetivo desses corpos que estão ali presentes. A ideia é entender esse evento como um processo de produção de subjetividade, como eu tinha falado, onde esses corpos ali presentes também são um ato de resistência. O fato de estarem ali por ser o armazém do campo, do MST, por ser um local onde pessoas que frequentam têm a sua ideologia política, normalmente quando estão ali, e o fato de estarem ali acaba sendo um ato de resistência na participação desse ambiente, de estarem como troca de perspectivas e de subjetividade. Para fechar mesmo, é muito interessante ver como até os transeuntes que passam ali, eles passam e se divertem junto, mas não com uma ideologia política, mas com uma consciência de que é um ambiente sempre muito afetivo até para eles. Então, é muito interessante ver como pessoas que, independente da ideologia política, que são recebidas ali no espaço, inclusive transeuntes, são sempre muito bem recebidos e se dizem à vontade nesse espaço da calçada também. Eu agradeço, que eu não falei no início, mas agradeço imensamente à professora Denise pelo convite, de coração, é uma honra estar aqui, professora Denise e Daniele, é uma honra, Ana Carla e toda a equipe, que eu estou participando também da organização, então é uma honra, um orgulho, estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui junto com vocês, com essa mesa incrível dessas maravilhosas mulheres, com a professora. Obrigada a todos. Parabéns, meninas.